Graça e paz, irmãos, boa tarde. Estou aqui com o primeiro pastor da Igreja PIB Cajamar, pastor Edson Plaza, que deu início aos trabalhos aqui das atividades. Ele vai contar um pouco da história aí pra gente, a partir de umas perguntas que eu vou lançar para ele aqui, tá certo? Bom, pastor, muito prazer conhecê-lo, primeiramente, né? E pela sua presença aqui na participação nesse ano comemorativo para nós. Bom, vamos falar um pouco do início da história. Como o senhor conheceu Cajamar e recebeu o convite para pastorear a igreja? Em 1974, final do ano, início de 1975, o meu amigo de longa data, Alberto Bereschi, disse: Edson, meu pai, você sabe, o irmão Antônio Flores, trabalham há tantos anos lá com a congregação de Cajamar. Você agora entrou no seminário, será que você não poderia marcar aí para ir conhecer o trabalho lá? Pois bem, no início de 75 nós viemos, e aí formou-se uma equipe. O Alberto, o Marcos, filho do irmão Antônio Flores, eu, a Isabel, Esmeralda, e nós viemos para cá e começamos a tomar gosto, começamos a trabalhar, e a congregação começou a crescer, e chegou-se a um ponto em que o nosso pastor Davi Clava, na época, disse: olha, estou vendo que está apta para se tornar uma igreja local, organizarmos, e você está, pelo que eu vejo, um obreiro aprovado pela congregação. Consultou-se então a congregação e a Igreja Batista da Lapa autorizou a organização no final de 1976, a organização desta igreja. Quando eles decidiram, eles disseram: bem, então o ideal é consultar se a igreja vai querer você como pastor. Então vamos ordená-lo. E assim, no dia 4 de dezembro de 1976, eu fui ordenado na Igreja Batista da Lapa, e no dia 19 foi organizada a igreja, de dezembro de 1976, foi ratificado o convite para que eu fosse pastor. Na mesma assembleia, a igreja me elegeu pastor, e a partir daí começou a nossa bela e tão abençoada jornada. Tá certo. E como era essa igreja no início? Tinha poucas pessoas? E onde se reuniam? O grupo não era grande, mas nós tínhamos aí, na época, entre nós que viemos como membros, essa equipe, e mais os irmãos de Cajamar, perfazíamos aí um total de 37 pessoas. Eram poucas, mas nós tínhamos um privilégio também, nós tínhamos propriedade, ou seja, o templo muito pequenininho e muito simplesinho serviu para abrigar a igreja. Então a igreja começou com templo próprio, com pastor, e olha, irmão, eu digo com sinceridade, eu louvo a Deus pela visão que aquele grupo pequeno teve. Louvo a Deus pela vida do Alberto. A igreja me convidou para deixar o trabalho e me dedicar a ela, e eu lembro até o dia de hoje, me inscrevi no INSS para dar continuidade na minha jornada. Eu lembro que foram dias tão bonitos, tão inspirativos, que abençoaram muito a minha vida e a vida da querida Primeira Igreja Batista Cajamar. Tá certo. Esses são os desafios que se apresentam, né? E ainda falando sobre desafios do começo, qual foi o maior desafio naqueles primeiros anos? E se houve algum momento em que o senhor pensou que a igreja não continuaria? Bem, a verdade é que é sempre um desafio a obra de Deus. Às vezes eu temia um pouco, porque o grupo não era grande, e também naquele período não era fácil. Eu não podia ficar vindo de carro, porque isso oneraria muito. Eu morava na Lapa. Algumas vezes, principalmente no domingo, nós vínhamos de carro, mas durante a semana vinha de ônibus. Às vezes eu ficava triste, perdia o ônibus. Mas eu lembro de uma curiosidade, que
eu talvez poderia ter citado, o culto na semana terminava aí por volta de 9 horas e o ônibus era o penúltimo, se não me engano, e então o próximo demoraria muito. Só que um senhor foi escalado para motorista e aquele senhor, quando ele sabia que o culto ia terminar, ele saía do ponto final e me pegava na porta da igreja. Tão querido, seu Armando, ele era crente, a família da Igreja Presbiteriana Independente, lá na Vila Palmeiras, em São Paulo. E aquele dizia, pastor, estamos indo. E eu saía correndo. Era desafiador essa questão. Nós não tivemos, irmão, problemas assim de ordem de pecado, houve um caso isolado, mas era um povo unido, um povo temente a Deus, um povo comprometido com a obra do Evangelho. E às vezes o temor batia, como sempre bateu, mas Deus nos alentava com vitórias e com frutos, e Ele era glorificado. E é sempre bom lembrar, né, que o senhor está falando aí dos anos 70, né, 80, aqui em Cajamar, interior, né, onde a infraestrutura viária era terrível, como o senhor mencionou ali durante o culto, eram ruas de terra, né, pouco acesso, a condução era escassa, era de hora em hora de fato, né? Então era um grande desafio mesmo manter a palavra, levar a palavra para esse povo tão distante das capitais, né? Porque em São Paulo, Lapa, ou até mesmo ali no centro, já era muito mais desenvolvido do que aqui essas cidades vizinhas, né? As cidades metropolitanas mesmo, né? Era bem difícil. Sem dúvida nenhuma. Eu mencionei, por exemplo, hoje você vai até o Polvilho 29, tudo por dentro, tudo fácil. O irmão disse uma grande realidade. Aquele tempo, a questão viária era muito limitada. Mas, irmão, eu louvo a Deus porque isso não arrefeceu em tempo algum o desejo de continuar servindo, de continuar fazendo a obra. Eu disse ao pastor, disse aqui no púlpito, que eu mal podia supor que naquele dia 19 de dezembro de 1976, eu estaria 50 anos depois, celebrando com a igreja, num templo bonito, bem localizado, em Jordanésia, com um abençoado pastor, com um abençoado igreja, podendo celebrar esse culto para a glória de Deus. Maravilha. Maravilha. Bom, vamos falar um pouco da vida e da comunidade, né? Como era a relação com a igreja, com a cidade naquela época, com a vizinhança, né? Alguma história simples, mas marcante, que o senhor nunca esqueceu daquele momento ali com os vizinhos do bairro ou da comunidade? Como era uma comunidade pequena, e eu sempre fui assim muito aberto, muito pronto a fazer amizade e me conectar com as pessoas. Naquele tempo esse termo nem existia, né? Então, eu tive bons relacionamentos ali, muito bons. Eu me lembro que a partir do poder público, na época, prefeito, vereadores, não é? A gente tinha um bom relacionamento, tinha trânsito lá na prefeitura, tínhamos trânsito na escola, que eu citei, né? Que realmente a Suzana Dias, tínhamos amizade com a diretora, tínhamos relacionamento muito estreito com a Igreja Presbiteriana de Cajamar, tínhamos um bom relacionamento até mesmo com a Igreja Católica. E não éramos assim vistos como pessoas que estavam ali querendo fazer algum tipo de proselitismo, nada disso, mas pregando o Evangelho. E Deus ia alcançando as pessoas segundo a sua misericórdia e graça. Há muitas coisas interessantes mesmo. Eu me lembro que eu cheguei a fazer visita num local em que um casal havia se convertido. Eles moravam num lugar onde não havia luz elétrica.
e não havia assim uma estrutura. E eu me lembro de um irmão que era batista, mas aí ao mudar-se para lá, não tinha o trabalho, ele começou a ir para Cristo. Esse homem, eu nunca me esqueço o carinho, o amor com que fui recebido lá, e numa precariedade em que a gente ficava às vezes constrangido, mas a cada momento a gente via a boa mão de Deus. Como eu disse, desde o ônibus, às vezes a gente ficava entristecido se perdia a condução, porque era difícil. A gente participava efetivamente das celebrações, das festividades da cidade. Havia uma interação muito grande. Eu não posso dizer, tirando alguns momentos de dificuldade de saúde, a dificuldade às vezes de nos reunirmos durante a semana, algumas coisas dessa natureza, mas via de regra eram experiências muito positivas, as negativas eram bem pequenas. Tá certo. Bom, a gente falando agora, durante o culto, o senhor mencionou diversas pessoas que fizeram parte ali do início, né, da história, que são pessoas que de fato marcaram, né? Mas além dessas que o senhor mencionou, ou se o senhor quiser citá-las novamente aqui para essa entrevista, né, não há problema algum, mas alguém daquela época em que merece ser lembrado por sua dedicação e fé, o que mais lhe dava alegria ao ver a igreja crescer? Olha, como eu disse, há um senhor que marcou muito na sua dedicação, no seu cuidado, no seu amor, no seu empenho. O irmão Ananias, sua filha estava aqui hoje. Já uma senhora que é bisavó. Ele era um homem que caminhou comigo, nos ajudou, cuidou do templo, fez muita coisa, mas não é ele o único. Até irmãos que não eram da própria igreja, quanto colaboraram com a gente, quanto nos receberam, nos apoiaram, nos abençoaram. Realmente, eu hoje fiquei pensando, eu queria ter o rol de membros diante de mim para lembrar nomes e nomes, mas sem dúvida nenhuma. Por exemplo, rever aqui hoje, depois de tantos anos, a irmã Vilma, é uma inspiração, uma bênção muito grande. Esse desenvolvimento da igreja hoje, olhando esse templo, olhando a história, olhando essa entrevista, sim, ela é testemunho inquestionável de que houve uma evolução, um crescimento, um desenvolvimento que, louvado seja Deus, só nos emociona e nos alegra. Eu, por exemplo, olhando aqui essa igreja, eu paro e penso, eu digo, olha, realmente Deus fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Bênção, bênção mesmo. E eu creio que essa igreja continuará crescendo, continuará se desenvolvendo para a glória de Deus. Amém por isso. Bom, vamos olhar para hoje, né? Como o senhor já também mencionou aqui algumas vezes, né? Em chegar aqui e ver a estrutura da igreja como está, né? O que conselho o senhor deixaria para a igreja hoje e para as novas gerações? Olha, permaneçam firmes no Senhor, dependentes dele, porque essa obra não é uma obra feita pelo homem, é uma obra feita com a instrumentalidade humana, mas é feita com a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É Ele que realiza em nós o querer e efetuar segundo sua boa vontade. Logicamente que Ele conta com a nossa cooperação. Então a minha palavra hoje é: permaneçam, continuem, avancem. Não se contente de dizer, olha, no passado era assim, agora chegamos até aqui, olha, estamos muito mais na frente, não só no tempo cronológico, mas estamos bem na frente na estrutura, no crescimento, na membresia e etc. Mas, lembrando que não vamos cruzar os braços e dizer, tá bom aqui. Não,
temos terra a conquistar, temos que fazer a obra até que ele venha. E, bom, o senhor já comentou também hoje, né, a alegria de ver a estrutura como está hoje, né? Então, já se encaminhando aqui para o final, o que o senhor sente ao ver a PIB Cajamar completando 50 anos? E se o senhor tivesse que resumir o início da igreja em uma frase, qual seria? Bem, eu realmente fico muito feliz porque 50 anos depois a igreja está aqui, está firme na doutrina, firme nos valores que nós recebemos e que implantamos há 50 anos atrás, graças a Deus por isso. E eu digo que isso para mim é um motivo de uma alegria muito profunda, não porque a igreja, vamos dizer, seja algo sobre a qual a gente tem alguma ingerência ou vamos dizer assim, alguma participação no sentido de minha igreja. Não, mas no sentido de que a igreja de Jesus, a qual nós contribuímos, chegou onde chegou e está aqui para a glória de Deus, testemunhando de que fiel é o que nos chama, o qual também o fará. E você complementou no final aí dizendo... o senhor tivesse que resumir o início da PIB Cajamar em uma frase, qual seria? Amor, que motivou a vir de domingo após domingo, semana após semana. Fé, confiando que Deus faria além do que nós esperávamos, e uma esperança de que a semente plantada germinaria e faria o que fez. Uma igreja bonita, pujante, crescente para a glória de Deus. Eu diria, o amor, a fé e a esperança foram a marca do início e continuam. E eu espero em Deus que continuará em nome de Jesus. Amém por isso. Obrigado, pastor, pela sua participação nesse primeiro culto comemorativo dos 50 anos da igreja, né? Agradeço a todos. Aqui a gente encerra essa primeira entrevista, que terão muito mais durante o ano. Obrigado a todos. Obrigado, pastor. Um ótimo domingo. Que privilégio. Uma honra para mim, um grande privilégio estar aqui, poder compartilhar e poder participar dessa entrevista tão bonita. Que Deus também o abençoe e que o nosso domingo realmente seja uma grande bênção. Muito obrigado. Amém. Obrigado a todos.